como será que uma ideia, às vezes uma ideia bem perigosa, viaja pelo mundo e de repente se enraiza em um novo país, com uma nova cara? Hoje a gente vai fazer uma espécie de autópsia ideológica. Vamos analisar parte por parte um livro brasileiro de 1937 para entender exatamente como isso funciona. Bom, o nosso ponto de partida é este aqui. Brasil, ano de 1937. É publicado um livro com esse símbolo na capa, a letra grega sigma. Para quem não sabe, esse era o emblema da ação integralista brasileira, um movimento político de inspiração fascista que existiu aqui no Brasil. E logo na página de rosto já não fica nenhuma dúvida sobre o conteúdo. O título é bem direto ao ponto. O tema é o que o autor chama de o problema judaico. E veja bem, não só no mundo, mas especificamente no Brasil. Então, vamos entrar na primeira parte do argumento, entender como esse livro constrói a sua premissa central, a sua ideia principal. A primeira tática do autor, um sujeito chamado Anor Butler Maciel, é trazer a questão para casa. Ele não trata o assunto como um debate teórico, distante, não. Ele apresenta a coisa toda como um problema brasileiro, algo urgente e que precisava de atenção. E aqui está o núcleo da acusação. O argumento não é só que os imigrantes judeus viviam de forma separada. A alegação é que eles insistiam em não se assimilar. Percebe a escolha das palavras? É uma acusação de recusa deliberada, intencional, de se integrar à nação. Para tentar dar peso a essa alegação, o texto então parte para uma suposta análise da vida da comunidade judaica aqui dentro do Brasil. E, para provar o seu ponto, o autor lista uma série de acusações. Segundo ele, os judeus teriam associações fechadas, estariam formando guetos e, o mais importante de tudo, manteriam uma solidariedade racial que, na visão dele, atrapalhava a unidade do Brasil. Só que as acusações locais não eram suficientes. Para reforçar o argumento, o livro começa a importar várias teorias da conspiração antissemitas que já circulavam pelo mundo naquela época. A primeira fonte que ele usa é essa aqui, a famosa falsificação Os Protocolos dos Sábios de Sião. O livro trata esse texto que a gente sabe hoje que é completamente falso, como se fosse um documento real, uma prova de um plano de dominação mundial. Em segundo lugar, o livro cita bastante os textos antissemitas do industrial americano Henry Ford, que foram publicados no jornal dele, o The Dearborn Independent, uma fonte de prestígio na época para dar uma aparência de credibilidade. E, em terceiro, ele repete uma outra teoria da conspiração bem conhecida, a do judeu-bolchevismo. Basicamente, ele lista vários comunistas importantes da história e faz questão de identificar quais deles eram judeus, tentando criar uma ligação direta entre as duas coisas. Essa teoria, no fundo, é uma tentativa de colocar um sinal de igual entre judaísmo e comunismo. A ideia é sugerir que eles são parte de um mesmo movimento para, supostamente, dominar o mundo e subverter as nações. Ok, então a gente tem as acusações locais e as teorias internacionais. O ponto crucial agora é entender como o livro usa tudo isso para construir a sua própria visão do que seria o nacionalismo. Olha só que interessante a lógica que o autor constrói. Ele cria uma oposição bem clara. De um lado, a solidariedade judaica, que ele descreve como algo baseado em raça internacional. E do outro lado, o nacionalismo brasileiro. Esse seria baseado no território e principalmente em um espírito, uma consciência coletiva. A chave do argumento está toda nessa ideia. O nacionalismo de verdade, segundo ele, não é só sobre nascer em um lugar. É sobre sentir um espírito. É algo intangível. E na lógica dele, se alguém não sente esse espírito, essa pessoa simplesmente não pertence à nação. E aí a gente chega na conclusão inevitável da lógica do livro. Se os judeus mantêm uma solidariedade racial separada, então, por definição, eles não podem sentir o tal espírito nacional. E se não sentem, eles se tornam, na visão do autor, uma ameaça para a nação. E o livro caminha para o seu final, conectando toda essa definição de nacionalismo com a ideologia política do nacionalsocialismo sem rodeios. Nas páginas finais, o autor faz uma coisa impressionante. Ele pega esse aviso arrepiante, escrito no século XIX pelo poeta judeu-alemão Henrique Heine, e o usa fora de contexto como se fosse uma profecia que estivesse prestes a se cumprir. Analisar esse livro é mais do que olhar para uma relíquia do passado. É um estudo de caso de como o ódio, que muitas vezes é global, encontra um jeito de se adaptar e criar raízes locais. Isso deixa uma pergunta no ar, né?
Como será que essas ideias continuam a se transformar e se enraizar nos dias de hoje?